Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 29 de agosto e 2 de setembro e de 5 a 9 de setembro do corrente ano, bem como a da sessão extraordinária híbrida do dia 8 de setembro deste ano. Todos aprovam? Aprovada. Registros iniciais. Boas-vindas aos desembargadores Cláudio Santos e Glauber Rego, que retornam às atividades após o período de férias. Boas-vindas ao Dr. Glaucio Pinto Garcia, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando o Ministério Público na presente sessão, tendo em vista a participação da doutora Elaine Cardoso na reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Registro a ausência do desembargador Amaury Moura, em razão do gozo de férias. Julgamentos. O primeiro processo da pauta é mandado de segurança 0800148, da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Eu sou impedido e passo a presidência à desembargadora Maria Zeneide, em vista do meu impedimento. Ele está remotamente. Assumo com muita honra, senhor presidente, em nome de Nossa Senhora de Fátima, conduzimos então, chamando o mandato, o processo número 0800-148-77 de 2022.8.20.000. Da relatoria do desembargador Cláudio Santos, ao mandado de segurança, em que são partes Antônio Rivanildo de Carvalho e parte adversa, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Com a palavra, o relator. Tem sustentação, desembargadora. Tem sustentação? Tem pedido de sustentação. Pois não. Sustentação é esse doutor Leonardo, é isso? Isso, excelência. Doutor Leonardo Paletó Vilar de Melo. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, desembargadora Zeneide. Primeiro de tudo, cumprimentar Vossa Excelência, como presidente em exercício nesse momento do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio, em nome de quem eu cumprimento os demais pares desta casa, os advogados que estão presentes também aqui à sessão, esse eventuário já saiu muito bem prestativo à corte. Primeiro de tudo, até parabenizando pela nova sede, infelizmente não pude estar aí presencialmente hoje, e também felicitando pelos 130 anos do Tribunal de Justiça também, que sei que hoje vai ter até uma celebração para essa data tão marcante. Pois bem, excelências, o caso dos autos eu vou ser bastante pontual nesse mandado de segurança, inclusive porque a medida liminar já foi deferida pelo desembargador Cláudio e ela termina tocando em um ponto que é bastante sensível e que é o primeiro ponto que eu trarei aqui em caráter de reforço. No caso desses autos, houve uma punição bastante severa e que, na verdade, ela não foi feita se observando o devido processo administrativo disciplinar necessário para esse caso dos autos, né? O artigo 106 da Lei Complementar Estadual 643 de 2018, ele deixa muito claro que compete ao juiz da vara de registros públicos, ou se não houver, né, ao diretor do foro, presidir esse processo administrativo para que aplique essas penas que são previstas no artigo 32. Eu vou continuar, excelências, peço desculpas, o microfone deveria estar aberto. No caso específico desses autos, o que aconteceu? O cartório de Açu não existe, na verdade, na vara de Açu, a vara especializada de registros públicos. Então, essa competência, ela é do diretor do foro local. Acontece que não foi o que aconteceu nesses autos. A comissão processante, ela foi constituída através de portaria, e quem presidiu essa portaria, essa comissão, na verdade, foi justamente um oficial de justiça. Ou seja, nesse caso dos autos, nem o diretor do foro de Açu e nem um juiz designado, que poderia ter sido feito pela corregedoria, a lei permite que seja designado um juiz para esse fato, presidiu o feito. Ou seja, a comissão processante, ela foi realizada ao arrepio da lei, o que realmente não... E sequer o juiz ou sequer alguém designado pela corregedoria trabalhou para a aplicação dessa penalidade. O segundo ponto, que também é muito sensível, também uma preliminar, certo? Pela nulidade desse processo, também pela questão da supressão das instâncias, né? Esse processo administrativo disciplinar. O que acontece? Com relação à questão dos recursos para esse fundo de compensação do registrador civil das pessoas naturais, a lei é clara que a competência da Corregedoria de Justiça é justamente com relação ao procedimento de sindicância e não ao processo administrativo disciplinar, né? Óbvio, a gente não está querendo dizer com isso que a Corregedoria ela não tem
possibilidade de agir nessa matéria, mas ela é uma instância recursal, né? Ou seja, não há como atribuição do corregedor a homologação de relatório, de processo administrativo, certo? A competência que está prevista no regimento interno, ela é muito clara, que é de julgar os recursos interpostos contra a pena disciplinar imposta por juiz de direito a servidores e agentes e delegados. Então, o que foi que aconteceu nesse caso específico, excelências? O impetrante foi evidente o prejuízo. Por quê? Porque esse relatório ele foi homologado diretamente pela corregedoria. Ou seja, não houve sequer a possibilidade de entrar com recurso. Ou seja, foi suprimida a instância recursal. Veja, no primeiro ponto eu trouxe uma questão muito sensível, que já foi a própria constituição da comissão. E no segundo ponto, a impossibilidade de se entrar com recurso. Ou seja, foi suprimida uma instância que é decisiva, o que configura um claro cerceamento de defesa. Então, assim, são dois pontos preliminares muito fortes. O primeiro deles, inclusive, bastante destacado pelo desembargador Cláudio, quando o deferimento da primeira medida. Mas, ainda assim, ainda que a gente avance para a questão de mérito, sendo também bem pontual, a gente vai ver que esses fatos não são fatos graves que ensejem a perda da delegação. Não tem gravidade, não tem dolo, não tem má-fé. A lei, ela também é muito clara que quando se começa um processo dessa natureza, no artigo 35, parágrafo 1º da 8.935 de 94, né? O notatário, o registrador, ele deve ser suspenso até a decisão final do processo de apuração de irregularidade. No caso desse processo, quando se começou o processo, não houve essa suspensão. O que se denota desde o princípio de que não eram fatos de natureza muito grave, né? Não houve sequer esse indicativo. E os fatos, em geral, versam com relação a uma controvérsia com relação ao valor de um débito. E esse débito não foi pago durante muito tempo porque o valor do débito não era um valor que estava claro. O processo mesmo prova essa circunstância, de que esse valor não era um valor que estava esclarecido. A petição nos autos dele requisitando para saber qual era o valor. Uma hora se falou que era 300 mil reais, outra hora já chegou ao valor de 170 e poucos mil reais. Eu sei que o fato é o seguinte, na hora que se soube, teve certeza do valor que se deveria ser recolhido, isso foi feito. Tem petições pedindo parcelamento desse valor. Ou seja, não houve uma desídia. Era uma controvérsia com relação a um valor que tinha que ser recolhido, que no momento que se soube desse valor, esse valor foi devidamente recolhido. Então, a gente termina trazendo também, no próprio mandato de segurança, e aqui não me cabe, mais uma vez, trazer várias jurisprudências que indicam que em casos como esse, tem que se aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade, que esse tribunal tem dado aulas com relação à aplicação desses dois princípios, justamente para se verificar que o quê? Que esse tipo de penalidade, a ausência de recolhimento de valores, esse tipo de fato, perdão, certo? Ele não vai ensejar uma perda da delegação, certo? Então, ou seja, essa penalidade é o quê? No máximo se aplica multa, no máximo uma suspensão, mas a perda da delegação é uma penalidade por deveras severa. Então, assim, a liminar do desembargador Cláudio, como eu já mencionei várias vezes, ela é muito, muito clara e evidente, sobretudo com relação a esse primeiro ponto específico da nulidade, mas com base em todos esses argumentos, excelências, que são vários, dois preliminares que são bastante substanciais, e também na questão do mérito, é que se pugna para que seja concedido realmente o que se pede no mérito, né, no mandato de segurança, uma vez que é uma questão da mais lídima justiça, o deferimento dessa medida nos autos. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência e agradecendo pela atenção. Bom dia a todos. Pois não, retorno a fala ao desembargador Cláudio Santos. Senhora presidente em exercício do tribunal, eu tive um problema técnico, tive que sair do ar por alguns minutos aqui, meu computador em casa foi revisado, eu infelizmente estou em casa, mas deveria estar no plenário, que é onde eu gosto de fazer sessão presencial. O meu voto está disponibilizado. O que eu entendo é que o devido processo legal não foi atendido. Então, o devido processo legal, como princípio constitucional, seja ele judicial ou administrativo, tem para e passo que ser observado desde o início. No caso vertente, além dessa questão do devido processo legal, eu entendo que há realmente uma desproporcionalidade, principalmente por ser um caso primário, né? De formas que este tribunal, em outras ocasiões, já se deitou sobre questões semelhantes, mas sim, inclusive com perda da delegação, mas que foram fatos repetidos ao longo de muito tempo.
Não vejo como excluir uma pessoa que tem delegação pública assim, de forma tão descompassada. Não é? Eu tenho o meu voto aí exposto, né? E eu estou votando pela anulação do processo administrativo. Não estou adiantando, dizendo que há inocência, até porque há uma diferença aí que foi observada durante o processo e que foi reconhecida. Mas o que eu punho é pela anulação do processo administrativo para que seja reiniciado dentro das balizas legais, senhora presidente. Era só. Pois não. Vossa Excelência encerrou? Sim, né? Sim, encerrei. Sim, pois não. Aqui tem, naturalmente, eu tinha emitido uma sugestão de voto anteriormente e hoje, como eu presido, eu retirei o voto. Então, aqui está divergindo do relator, desembargador Glauber, permanece, que Vossa Excelência disse que... Não, já votei, já resisti o meu voto, pedindo vênia ao relator, acompanhando Desembargador Gilson, desembargador Vigílio, desembargador João Rebouças, desembargador Saraiva, desembargador Dilermando, o juiz Eduardo Pinheiro, desembargador Ibanez, desembargador Cornélio, através da doutora Marta Daniele, desembargador Amilcar. São 10 votos divergindo do relator. Acompanha o relator, o desembargador Expedito. E assim proclamo, nos termos do voto do relator, em face da divergência de 10 votos que aqui foram consignados. Devolvo a presidência, senhor presidente. Desembargador Zeneide, anunciar só o relator para o acordo. Desembargador João. O desembargador Glauber. Desembargador Rebouças. Rebouças. É porque foi desembargador Rebouças, porque como foi da outra sessão e eu não... Desembargador Rebouças é a primeira divergência. Continua. Desembargador Rebouças, como... então, relator para o acórdão. Pois não, devolvo a presidência, obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, desembargadora Zeneide, reassumo com muita honra a presidência e chamo o processo número 2 da pauta, revisão criminal 0809-907, requerente ARDS, advogado doutor Alexandre César Menezes e outros, requerido da Justiça, relator desembargador Cláudio Santos, revisor doutor Roberto Guedes, a inscrição aqui para doutor Alexandre César Menezes, advogado do requerente. Por vídeo, doutor Alexandre, está nos ouvindo? Bom dia. Perfeitamente, presidente. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, eminente desembargador relator, doutor Cláudio Manuel Amorim Santos, preclaro desembargador dessa egrégia Corte de Justiça, excelentíssimo procurador de Justiça, representante do Ministério Público Potiguar, caríssimos serventuários dessa Justiça, prezados colegas advogados e demais presentes nessa sessão. A presente revisão penal tem como princípio corrigir grave falha processual nos autos da ação 000-411-04-2006-820-001, que condenou Aureliano nas penas incursas do artigo 121 e seguintes do Código de Processo do Código Penal Brasileiro. Como você vê na peça ingressiva, revisionando, foi condenado ao Tribunal de Júri no dia 28 de setembro de 2015, por um crime de homicídio ocorrido em 28 de fevereiro do ano de 2000. Tem-se preclaro desembargadores que o revisionante é absolutamente inocente do crime que foi imputado. Faz necessário resgatar inicialmente o nome de uma pessoa que apareceu de forma renitente na instrução processual dos autos já referenciados e até mesmo durante as investigações que buscavam encontrar o autor material intelectual do homicídio que vitimou Joaquim Gomes. Nós falamos da pessoa de José Patrício. José Patrício, na época dos fatos, ele procurou a Polícia Civil e a Promotoria de Justiça, levando a eles falsas informações sobre o homicídio de Joaquim Gomes, que supostamente teria sido cometido por Aureliano
na figura de executor, a mando de Odelmo Rodrigues de Moura. A motivação exposta por Patrício aos órgãos auxiliares da Justiça foi uma suposta desavença entre José Rodrigues, que era pai do Odelmo e Aureliano, e a vítima Joaquim Gomes, o que é absolutamente inverossímil. Excelência, deve ser retratado que José Rodrigues era um amigo pessoal por longas décadas de Joaquim Gomes, nunca tiveram qualquer desentendimento e ambos frequentavam reciprocamente a casa de um e do outro. O que a gente vê na presente revisão criminal é que o crime foi idealizado pelo próprio Patrício, que é aquele que traz as acusações que pesam sobre Aureliano e Odelmo. A motivação desse crime foi vingança. Uma vez que José Barbosa Filho, conhecido como Zé de Padre, ele era pai de José Patrício, que foi o denunciante de Odelmo e Aureliano. O Zé de Padre, nos anos 2000, ele foi vitimado por vários disparos de arma de fogo, a mando de Joaquim Gomes, que é a vítima desse processo de júri, na feira de Açu, vindo a sobreviver. Joaquim era uma pessoa tranquila, era um pistoleiro do Vale do Açu, pessoa de forma discreta, fala pausada, tranquilo, mas que possuía muitos inimigos naquela região. Deve ser destacado que o Zé de Padre também era pistoleiro e atuava na vítima, ou atuava na companhia da vítima, Joaquim Gomes, em crimes ali na região do Vale do Açu. Então, a gente conseguiu observar na justificação prévia que o Joaquim Gomes, ele, de fato, ordenou esse homicídio ao Zé de Padre, que escapou por conta de uma divisão de dinheiro oriunda de crime de pistolagem. Com esse desacerto comercial, o atentado se concretizou lá na feira de Açu. José Patrício, nesse caso, sabendo que Joaquim Gomes era o algoz do seu pai, assim agiu. É interessante destacar, por ordem, que o assassino, João Paulo II da Rocha, foi ouvido nos autos da justificação prévia, informando que foi convidado por José Patrício para executar o crime de homicídio contra Joaquim Gomes. Trouxemos, na justificação prévia, acostado a este caderno processual, o real executor do crime, que foi o João Paulo II da Rocha, que apontou José Patrício como um dos executores. O Zé de Padre, que é pai de Patrício, ele também teria participado da cena do crime. Ele teria ido ao local do crime, dentro do veículo onde estavam os executores, com o desiderato de ver a execução daquele homicídio contra a pessoa que teria mandado atentar contra a sua vida. Foi também informado pelo executor do crime na audiência de justificação prévia que ele estava acompanhado de pequeno, ele estava acompanhado de José Patrício e ele estava acompanhado também de José de Padre. Para um crime dessa natureza, se precisaria só de duas pessoas, uma para conduzir o automóvel, já que o crime foi feito através de uma emboscada no trânsito, precisava de uma pessoa para dirigir e uma outra para executar. Mas para que o crime não restasse prejudicado, foram dois atiradores, um motorista e o Zé de Padre, dentro da sua frieza, ele queria ver aquela pessoa que teria mandado atentar contra a sua vida morto. O João Paulo, ele expôs detalhes sórdidos sobre o crime. Ele chegou a dizer, inclusive, que executou o crime com o uso de um revólver de calibre 38.
Inclusive, ele fez uma piada naquela própria audiência de justificação prévia, dizendo que não teria utilizado uma pistola, tal qual foi usada contra o Zé de Padre no homicídio da Feira, porque a pistola não era um instrumento mortal, tal qual um revólver de calibre 38. E Patrício, na execução do crime, também valeu-se de uma pistola. João Paulo conseguiu, naquela ocasião, nesta prova nova, onde ele assume este assassinato, ele conseguiu precisar a quantidade de disparos que efetuou, chegou a dizer, inclusive, que atirou na lataria do carro para garantir o resultado do crime, falou ainda que recarregou a arma para atirar novamente, retratou, inclusive, que deu um tiro em direção a um carro de lixo que estava próximo à cena do crime. João Paulo, o executor, ele é agricultor, morava na zona rural de Açu e só vinha a Açu 2 vezes por mês quando estava de férias. Então, o que é que ocorreu? Odelmo também foi a tribunal do júri, acabou sendo absolvido no dia 5/7 de 2016, das acusações que pesavam contra si, porque ele valeu-se do testemunho de João Paulo. Odelmo chegou a João Paulo por ser um vereador muito querido lá em Açu, e na época, quando a população tomou conhecimento que Odelmo iria a júri, chegou a conhecimento dele que João Paulo, o real executor, ele teria interesse de ir até o tribunal do júri assumir a culpabilidade do delito. E contou toda a verdade. Aureliano, por sua vez, foi julgado anteriormente, ele foi julgado em 28 de nove de 2015, não tinha acesso a essa testemunha. Primeiro porque Aureliano, há muitos anos, já morava no Rio de Janeiro e não tinha a mínima noção de quem tivesse sido os executores daquele homicídio. Inclusive, foi retratado de forma detalhada na instrução processual que, à época, Aureliano morava no Rio de Janeiro juntamente com sua família, onde trabalhava. Tinha uma vida financeira estabilizada, apartamento próprio, as filhas todas nasceram na capital fluminense. Ele acabava de ser pai na época do assassinato. O comércio onde ele trabalhava tinha sido vítima de uma explosão. Ele, inclusive, lá permaneceu, tentando recuperar o imóvel. E também, nesta mesma época, se verificou, através de ofícios que foram mandados a empresas aéreas e ao transporte rodoviário, que Aureliano não esteve na capital potiguar no período em que se deu esse homicídio. Patrício acusou Aureliano e a principal prova do processo com vistas a se eximir da responsabilidade do crime que cometeu juntamente com seu pai. Patrício, por sua vez, observando que o crime estava prescrito em face de sua pessoa, testemunhou no próprio tribunal do júri, dizendo que Aureliano não tinha sido o executor do crime de homicídio de Joaquim Gomes. Só que, por apresentar teses antagônicas, ele acabou sendo condenado por falso testemunho. É importante dizer que na sessão do júri, a condenação se deu por decisão do Conselho de Sentença por 4-3. Assim, ante o preciso depoimento prestado por João Paulo na justificação prévia, através de todas as provas que constam nos autos, que atestam a veracidade do testemunho de João Paulo, que assume a autoria do crime, é que a defesa clama pela procedência da presente revisão criminal, uma vez que Aureliano Rodrigues da Silva não cometeu o crime de homicídio em desfavor da pessoa de Joaquim Gomes, estando ele naquela época, inclusive, morando na capital fluminense. Assim clama a defesa pelo restabelecimento da justiça,
por via deste egrégio Tribunal de Justiça. Eu agradeço a atenção dessa Corte de Justiça e tenha todos um bom dia de trabalho. Agradeço ao doutor Alexandre e devolvo a palavra ao relator, desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, advogados presentes à sala, a argumentação é uma argumentação factual. Não há o que se resolver numa revisão criminal em face do reexame desses fatos trazidos pela defesa, numa bela peça da petição da revisão criminal. O que caberia seria alguma nulidade, mas aí teria que se provar através de documentos, através de novos elementos que não constam como prova nova a macular a decisão do Tribunal do Júri. A revisão criminal não vai substituir o Tribunal do Júri, não é esse o objeto da revisão criminal, mas sim verificar eventual nulidade que venha comprovada nos autos. Eu tenho, particularmente, todos sabem, um espírito bastante liberal, não só para rescisória, mas para revisão criminal, no sentido de se fazer justiça. Mas, máxima vênia aí aos bons argumentos do advogado, trazidos também na sustentação oral, não vejo como modificar, substituir uma decisão soberana do Tribunal do Júri com base em elementos factuais. Poderia ter sido protesto por novo júri, poderia haver outra forma de resolver a questão. O fato do requerente, do revisionando, dizer que não participou, não foi ele que executou, mas também não se desincumbiu de mostrar que ele não participou do empreendimento criminoso, né? Então, senhor presidente, com essas considerações, eu estou votando aqui em conformidade com o parecer do Ministério Público pela improcedência da revisão criminal e é como voto, senhor presidente, com voto exposto dia a dia. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Aqui pelo sistema nós temos 13 votos acompanhando o relator. E eu proclamo, então, a ação julgada improcedente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. O número 3 da pauta é agravo interno no RESP em apelação civil 0101034, agravante Telemar Norte Leste S.A., advogada doutora Ana Flávia e outros, agravados Damião Ascioli da Mota e outros, advogado doutor Fernando Augusto Fernandes Azevedo, relatora desembargadora Maria Zeneide. Há um pedido de sustentação oral do doutor Marco Aurélio Lopes, advogado dos agravados. Desembargadora Zeneide, processo em mesa? Sim, senhor presidente. Pois não. Certo. É porque há o advogado está presente. Não está presente. Não está? Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o processo foi disponibilizado e eu ratifico tudo aquilo que está posto ali no conteúdo do voto. Pois não. Deixa eu ver aqui. Não provido o agravo interno e 12 votos acompanhando a relatora. Certo? Pelo não provimento. Exatamente. O número 4 é o mandado de segurança da relatoria da desembargadora Zeneide. Eu sou impedido. Então, passa a presidência, a desembargadora Zeneide é a relatora, né? Então, passa a presidência ao desembargador Cláudio Santos, remotamente. Passa a presidência do desembargador Cláudio. Assumo a presidência, senhor presidente, e, com muita honra, e passo a palavra à relatora para relatar e votar o processo. Presidente, esse processo já veio da outra sessão. Naturalmente, ele foi disponibilizado para todos.
Eu vou me ater apenas à ementa constitucional administrativa, mandado de segurança, termo de acordo entabulado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte, quitação da totalidade dos débitos previstos pelos precatórios requisitórios subjúdice, cuja origem remonta à ação ordinária 1443-92, na qual restou consignado que cada parte envolvida ficaria responsável por quaisquer obrigações particulares por si assumidas junto às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que essa está lá na cláusula 4ª, e outra cláusula expressa quanto ao reconhecimento de que, com o pagamento do valor convencionado, não restaria qualquer outro remanescente a quitar, nem mesmo a título de honorário, que está posto na cláusula 2ª, parágrafos 5º e 6º. Acordo entre as partes assinadas pelos respectivos causídicos, pondo fim ao litígio em ação de execução, ausência de menção aos honorários de sucumbência, homologação do acordo com a extinção do processo, participação do advogado credor da sucumbência, que, apesar de presente, manteve-se em silêncio, sem expressar qualquer ressalva e requerendo a homologação do ajuste. Aquiescência do profissional caracterizada em face da Lei 8906/94, artigo 24, parágrafo 4º. Posterior inclusão em ordem de precatório descabida, impossibilidade, princípio da boa-fé e da lealdades processuais. CPC, artigo 5º. Denegação da ordem que se impõe, senhor presidente, é assim o meu voto. Retorno a Vossa Excelência. Desembargador Cláudio, né, o presidente. A senhora relatora, o processo está com voto disponibilizado e já há votação no sentido de 10 votos acompanhando o desembargador Dilermando Mota. E aqui divergência, 2 não proferidos, 2 impedidos, uma suspeição e 1 diverge. O voto de Vossa Excelência estou abrindo aqui, estou com dificuldade de abrir, relatora, desembargadora Zeneide. Então, pela denegação, senhor presidente. pela denegação. Pela denegação, senhor presidente. A assessoria poderia ver só a quantidade de votos aqui, que está muito dispersiva aqui no meu terminal. Desembargador Cláudio, como Vossa Pois não, Excelência senhor. falou, o desembargador Dilermando, ele está acompanhando a relatora. Esses 10 votos aí que estão Ok, sugeridos. já são 11. Já são 11, Excelência. Votado, então, o termo do voto da relatora, senhor presidente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço ao desembargador Cláudio, reassumo a presidência e chamo o processo número 5 da pauta, ação rescisória 0805-860, autores CT da Cunha Lima Rosada Eireli, Diógenes da Cunha Lima Neto e outros, réus Ângela Cristina de Araújo Clemente e outros, advogados, doutora Renata Barros, relator desembargador Ibanez Monteiro. Aqui, após o voto do relator, julgando improcedente o pedido, o revisório pediu vista dos autos da desembargadora Maria Zeneide. Pedido de vista no dia 24/8. Após o voto vista da desembargadora Zeneide, abrindo a divergência pela procedência do pedido, sendo acompanhada pelos desembargadores Dilermando Mota e Ana Cláudia Lemos, juíza convocada, e o voto do desembargador Amilcar Maia acompanhando o relator, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos. Processo em mesa, desembargador Cláudio. Senhor presidente, o processo, infelizmente, não está com voto... não está com voto completo escrito, porque, inclusive, eu estava de férias, mas garanto a Vossa Excelência que na próxima sessão o trarei. Pois não, agradeço a Vossa Senhor Excelência. presidente, Sim. aqui, é só para solicitar aqui, porque o voto divergente da desembargadora Zeneide não está no sistema. Pedir para que seja inserido no sistema.
porque eu estava exatamente revisando, quando após o pedido de vista do desembargador Cláudio, e procurei o voto de vista da desembargadora Zeneide e ele não estava no sistema. Apenas pedi que a providência para que seja inserido. É verdade, desembargador Amilcar. Hein? É verdade. Mas era no sistema que a gente tem acesso. Ali pelo menos digo, eu não vi. Até ontem não tinha. Não está no sistema, concordo com Vossa Excelência. A informação aqui do relator de atos é que já está. Não sei se foi. Mas não está aparecendo, presidente. Parece que tem que clicar agora, me informaram, no nome de Vigílio. Aí o voto da senhora está no nome do desembargador Vigílio. Não, aí parece ali. Ok. Exatamente. Aparece aqui, voto do gabinete desembargadora Maria Zeneide. Voto divergente. Para mim apareceu aqui. É só uma questão do sistema aí. Então de vai saber permanecer acessar. com o pedido de vista, desembargador Rival. Pois não. Então esse é o 5, será julgado na próxima sessão. O 6 da pauta, revisão criminal 0803-042, requerente Wilson Gomes Bento, advogado Aurelian da Silva Araújo, requerida Justiça, relator juiz convocado doutor Eduardo Pinheiro, revisor desembargador Amauri. Está ausente. Agora aqui já houve sustentação e pediu vista do exalto desembargador Cláudio. Agora o revisor está ausente. Julga-se ou não julga-se? O voto do desembargador Amauri está registrado. Então, está registrado. Então, o desembargador Cláudio tem um pedido de vista aqui, né? Eu tô acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Então, vamos ver aqui. Então, não haveria necessidade do relator, né? Do revisor. Presente. Que o relator é presente. Quem não está é o revisor. Mas aí não... Mas já restou o voto. E... Meu voto está lançado. Já tem aqui 14 votos acompanhando o relator, não é isso? 14 votos Exatamente. acompanhando o relator, julgando a ação improcedente. Então, proclamado, julgado à unanimidade. Os termos do voto do relator. Finalmente, o 7º. Embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 006290, embargante Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Cláudia Bulhões, embargado Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requeridos governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, relatora doutora Ana Cláudia Lemos, substituindo desembargador Rebouças, na época. Houve um pedido de vista, após o voto do relator rejeitando os embargos de declaração, pediu vista do desembargador Dilermando Mota. Aí na sessão do dia 5, sessão virtual de 5 a 9, desembargador Saraiva Sobrinho, diante da preliminar suscitada pelo desembargador Dilermando Mota e do seu voto sugerindo diligência, objetivando suprir o vício arguido, destacou o feito para discussão em sessão híbrida, conforme o artigo 168 e tal. Então, doutora Ana Cláudia... Não, doutora... Ana Cláudia, a relatora que estava substituindo... Está remotamente. Estou, senhor presidente. Pois não, doutora Ana Cláudia. Bom dia a todos. Está com a palavra. Senhor presidente, após a preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração pelo desembargador Dilermando, eu passei a analisá-la aqui no processo, no feito. O desembargador Dilermando, ele suscitou a preliminar de que os aclaratórios não merecem conhecimento em razão da ilegitimidade recursal do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo o bem colocado no voto, o desembargador Dilermando, ele disse que somente detém legitimidade recursal os próprios legitimados para propor ação, de maneira que não poderia o recurso aclaratório ser oposto pelo próprio ente, o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da assinatura da Procuradora do Estado, sendo imprescindível a assinatura do chefe do Executivo Estadual. Composição dos autos, nas razões do desembargo de declaração, percebe-se que a petição recursal foi subscrita tão somente pela Procuradora do Estado e não havendo a assinatura da governadora, que seria a única legitimada a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e interpor os respectivos recursos.
A legitimidade recursal no controle concentrado, ela é paralela à legitimidade ativa para ajuizar a ação direta. E sendo imperioso concluir que os procuradores do Estado eles não possuem essa prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. E aqui eu cito um precedente da DI 4420 do STF, do julgamento do ministro Luiz Fux. Então, ante a ausência da assinatura nos embargos de declaração da autoridade que seria legitimada, governadora do Estado, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, implicaria no não conhecimento do recurso, pois é uma irregularidade. Entretanto, como o desembargador Saraiva Sobrinho ele colocou no seu voto, em virtude dos princípios relacionados ao aproveitamento dos atos processuais, a primazia do julgamento de mérito e a não surpresa, deveria, nesse juízo prelibatório negativo, não negar o recurso, mas converter o julgamento em diligência. Então, aqui, feitas essas considerações, eu estou votando pelo reconhecimento da legitimidade, só que antes eu acolho a propositura do desembargador Saraiva Sobrinho, no sentido de ser convertido o julgamento em diligência para que em 10 dias seja suprido o vício relatado, que foi a não assinatura do recurso pela governadora do Estado. Pois não. Então, doutora... Deixa eu ver aqui, cadê o... É o sexto, é o sétimo, né? É o sétimo. Doutora Ana Cláudia acolhe a questão... A diligência suscitada pelo desembargador Saraiva. Isso. Desembargador Dilermando, ele tinha suscitado a rejeição, porque também não poderia ser acolhido, porque ela não teria assinado. Acompanharia também, desembargador Dilermando? Em diligência. Conversão em diligência. Em diligência. Presidente, Pois não. Seria interessante discutirmos se nós estamos diante de um recurso formulado por parte ilegítima. Veja que a legitimidade não tem a ver com assinatura. Assinar o recurso seria a ausência de assinatura no recurso da parte legitimada. A meu ver, nós estamos aí diante de uma interposição de um recurso por parte ilegítima. Se a governadora comparecer agora, nós estaremos reabrindo o prazo para que ela interponha o recurso. Porque o prazo para ela recorrer, para ela embargar, já decorreu. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Cláudio. Só contribuindo com a discussão aberta pelo desembargador Ibanez, a questão de legitimidade é de ordem pública. Então, se decide pela legitimidade ou não. Eu acho também que não precisa de assinatura, porque aí nós teríamos toda a vida nesses recursos aí, que ter não só a intimação pessoal da governadora, como a própria assinatura dela no recurso, como se o procurador não pudesse substituí-la nos termos da lei, que ele traz essas atribuições. De formas que é preciso se analisar o voto divergente do desembargador Dilermando por essa ótica de ser a legitimidade, a questão de ordem pública. Não poderia baixar em diligência para se resolver a legitimidade de um recurso e reabrir o prazo, como bem disse o desembargador Ibanez. É só para contribuir com a discussão. Senhor presidente, também aproveito a oportunidade para dizer que eu já estou apto ao 5, meu voto já está, após este voto presente, podemos voltar ao 5, porque meu voto já está disponibilizado. É porque não se encontra na primeira vista o voto divergente, como está assinado, como já está disponível. Certo. Está junto do voto da doutora Zeneide, na mesma página, na outra página. Ok. Desembargador Saraiva, quer fazer algum comentário a mais? Não, senhor presidente, eu só, já que fui provocado, discordar. Realmente é uma mera irregularidade que a assinatura da governadora daria ou não legitimidade, caso ela se recusasse, mas pelo fato de não constar a assinatura dela, para mim eu acho menos sofrível. Mas, desembargador Saraiva, me permite? Tem uma coisa que Vossa Excelência chamou a atenção, que eu acho que tem que ser observado. É a questão do princípio da não surpresa. Se está se levantando essa questão preliminar aqui, sem ouvir a parte contrária, conforme determina o Código de Processo. Por isso que eu levantei a diligência. Eu acho que, por isso que eu sugeri a diligência do amigo.
logo de início essa sua proposta de emenda de assinatura da governadora, eu acho que tem que ser observado o princípio da não surpresa, né, no presente Mas isso é um caso. ADIM, né? O recurso é ADIM, né? Tudo bem, se o senhor acha que não se aplica a todos os Não, mas processos, o não, princípio da não não quer dizer que surpresa... na ADIM não há parte, né? Então, Presidente, minha proposta, eu disse apenas que eu não concluí no raciocínio, o desembargador Cláudio pediu a palavra, é que nós não podemos reabrir o prazo para novo recurso, mas nós podemos intimar as partes para se manifestar sobre a ilegitimidade, que é acolher parcialmente a proposta do desembargador Saraiva, mas não para reabrir o prazo para recurso. Nestes embargos de declaração, faremos a intimação das partes embargante e embargada para se manifestar sobre a ilegitimidade e decidir sobre a ilegitimidade, não já determinar, sanar um vício que, a meu ver, não há vício, há uma ilegitimidade, e ilegitimidade não é vício de representação. E aí sim, decidir sobre a ilegitimidade e não a admissibilidade do recurso, como o desembargador Dilermando propõe, depois de intimadas as partes a se manifestar sobre a irregularidade. Então essa é a proposta do desembargador Saraiva, não é? A desembargador Saraiva para regularizar a assinatura, não é para irregularizar, não, talvez ele sanar e assinar. É simplesmente para as partes se manifestarem sobre a ilegitimidade de parte. Esclareça, senhor presidente, a propósito, no meu voto aqui, eu trago uma decisão do ministro Nunes Marques, na ADI 3012, bem assemelhada, naquilo que interessa. Isso argumentando na possibilidade de se suprir referido vício. As reticências do governador do Estado do Espírito Santo ajuizou esta ação direta de constitucionalidade, tendo por objeto os artigos 62 e 64 da Lei Local número 7.233, de 4 de julho de 2002, os quais permitem que os servidores efetivos do quadro permanente do Serviço Civil, lotados nos órgãos do Poder Executivo Estadual, remanejados e à disposição do Ministério Público Local, optem por fazer parte de forma definitiva do quadro pessoal administrativo do parquê. Veja que é a mesma matéria. 2. Constato que a petição inicial não foi subscrita pelo autor, o chefe do Executivo, mas tão somente pela Procuradora-Geral do Estado e por Procurador do Estado, ainda que dela conste o nome do governador. O artigo 103 da Constituição Federal atribui a legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade ao governador. Os procuradores do Estado, por sua vez, representam o ente federado. A jurisprudência suprema é firme, no sentido de que o próprio chefe do Executivo Estadual tem capacidade postulatória para o julgamento da ação direta, independentemente da necessidade de representação por procurador do Estado. Nesse sentido, confiro a emenda na ADI 127, ministro Celso de Mello, de 4 de dezembro de 1992, ante o exposto com fundamento no artigo 76 do Código de Processo Civil, e intimo-se o governador do Estado do Espírito Santo para querendo regularizar a petição. É mera irregularidade. Saraiva, no prazo de 10 dias. Era o autor. O executivo era o autor. Aqui é o Ministério Público o autor. O que está se tratando aqui é se o governador do Estado, o governo do Estado, o executivo tem legitimidade para o recurso. Aqui a proposta da ADI é do Ministério Público. Desembargador Cláudio. O que sabe discutir é se o executivo, que é parte na ADIM, parte na ADIM não, que é notificado em toda a ADIM, seja ela qual for, contra o Estado, contra os poderes do Estado, se o executivo pode recorrer. Essa é que é a discussão. Desembargador Cláudio. Porque a ação foi proposta pelo Ministério Público, pois não? Nós estamos diante de um embargo de declaração, onde o embargante é o Estado do Rio Grande do Norte. Se tem capacidade para embargar. Tem legitimidade para embargar. Bom, eu vou fazer... que o Estado não propôs. Presidente, eu vou fazer minha última manifestação a respeito. Na decisão citada pelo desembargador Saraiva, a parte embargante é o governador que não assinou. Neste aqui, o embargante é o Estado do Rio Grande do Norte, não tem o nome da governadora. Então, a governadora não embargou, mesmo que não tivesse assinado. Aí, se fosse embargante a governadora e ela não tivesse assinado,
assinado apenas o procurador do Estado, eu compreendia como uma irregularidade. Ela embargou, mas não assinou. Nesse caso, é o Estado que embarga e o procurador que assina. Não, a governadora não é embargante aqui. O Estado embarga sem a assinatura da governadora. Sim, porque o Estado é representado pela Procuradoria. O Estado não é legitimado a entrar com a ADI. Quem é legitimado é a governadora. Ela que deveria embargar, ela, a governadora do Estado, e não o Estado. Aí a assinatura seria irregular, uma irregularidade. É exatamente a minha Senhor presidente, eu também então é uma questão de quero falar compreensão. Eu encerrei minha participação, meu debate. Também eu gostaria só de participar uma vez. O problema todo do desembargador Ibanez é que o Estado não propôs esta ação. Esta ação foi proposta pelo Ministério Público. A discussão deve se cingir a saber se o Estado tem legitimidade para os embargos. A assinatura ou não assinatura, me parece que isso é uma questão subsequente. Uma questão que decorre dessa primeira outra, que é básica. O Ministério Público propôs um ADIM em face de uma lei produzida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O Estado tem ou não legitimidade para embargar, para recorrer? Essa é a questão. Exauri minha argumentação, senhor presidente. Bom, vamos escolher os votos, então. A relatora, a doutora Ana Cláudia, ela havia proclamado que acompanha o desembargador Saraiva. Mantém o entendimento assim? Sim, Não. senhor presidente. Ela disse que acompanhava o desembargador Saraiva, né? Agora, vamos ver, porque tem o outro ponto de vista do desembargador Ibanez. Então, doutora Ana Cláudia, desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu acolho parcialmente a proposta feita pelo desembargador Saraiva. Se eu não me falha a memória, pelo que eu compreendi, que ele baixaria em diligência para que fosse suprida a questão da assinatura. Mas me parece-me que, independente dessa assinatura, o que vai fazer, porque pode ser que o tribunal aqui caminhe também, ainda que por maioria, por rejeitar essa proposta, mas há um óbice processual que é o princípio da não surpresa. E essa eu acolho, que está contido dentro da manifestação do desembargador Saraiva, que é para que as partes se pronunciem sobre a questão preliminar que foi levantada pelo desembargador Dilermano a respeito da ilegitimidade, que me parece que sobre essa questão não houve pronunciamento da parte. Então, seria no sentido, eu acho que seria um acompanhamento parcial da proposta feita pelo desembargador Saraiva. De acordo com o que eu estou a defender. Exatamente. Eu não posso me pronunciar a respeito do mérito, porque a parte não foi observada a determinação processual para que ela fale sobre essa questão. Assim estamos de acordo. Pronto. Desembargador Dilermando. No caso, eu levantei uma questão de ordem pública, realmente, e me parece muito sensato, e não apenas sensato, mas juridicamente acatável, data vênia, a colocação do desembargador Ibanez para que as partes se manifestem, não é? Em função do princípio da não surpresa. As partes se manifestem a respeito, não é, da questão da legitimidade para, posteriormente, não é isso, desembargador Ibanez, posteriormente o tribunal apreciar. Depois decidirmos. Perfeitamente, para não serem surpreendidos, o princípio da não surpresa. Então, essa é a minha posição. Então, o desembargador Dilermando acompanha o posicionamento de Ibanez, desembargador Ibanez. Como é que eu vou marcar isso aqui? Não, é um princípio. Isso é um desembargador Saraiva, é uma questão preliminar. A gente ainda não está julgando, não estaria entrando na questão que o senhor suscitou. Senhor presidente, o meu voto é pela incompetência do executivo em recorrer de uma ação que não propôs. Mas aí, Vossa Excelência, então, acompanha, no caso, nenhum nem outro, né? Porque... Bom, vamos pela ordem aqui. Tem desembargador Vigílio agora. Depois do desembargador Dilermando, desembargador Vigílio. Senhor presidente, vou ser muito rápido. Eu
eu acompanho a proposta do desembargador Saraiva, que foi acolhida pela relatora, a nossa colega, a doutora Ana Cláudia. Pois não. Então, desembargador Virgílio, desembargador Saraiva, doutora Ana Cláudia, desembargadora Zeneide. Eu acompanho a divergência posta aí pelo desembargador Ibanez e seguida pelo desembargador Amilcar. Zeneide, certo. Desembargador Ibanez já se manifestou. Desembargador Glauber. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Que acompanha. Desembargador Saraiva e desembargador Vigílio. Saraiva. Então, peraí. Desembargador Glauber acompanha Saraiva. Então, Glauber. Vigílio também. Foi. Desembargador Gilson. Acompanho integralmente o voto do desembargador Ibanez. Ibanez, Gilson. É doutor Eduardo, né? Doutor Eduardo Pinheiro. Acompanha a proposição do desembargador Ibanez, igualmente com o desembargador Amilcar e com o desembargador Lermando. Seria a intimação das partes para, em princípio, da não surpresa. Desembargador Ibanez, é? O desembargador Ibanez, ele acolheu a proposta, essa situação, para que as partes sejam tomadas para a justiça da não surpresa. E o desembargador Lermando, que também levantou para eliminar, se convenceu que essa intimação prévia se faz necessária. Isso. Tribunal adentre no aceite ou não da questão da ilegitimidade. Então é uma questão que precede até mesmo o julgamento da ilegitimidade. Desembargador Cláudio agora, que já se manifestou aí. Senhor presidente, o executivo não tem legitimidade para recorrer de uma ação proposta pelo Ministério Público. Então, já formou no caso, já formou maioria aqui, né? Já tem desembargador Ibanez, Amilcar, Dilermando, Zeneide, Gilson, Eduardo. Tem maioria, sim. Senhor presidente, eu quero votar acompanhando o voto da relatora, que se acostou o voto do desembargador Saraiva. Porque desembargador Expedito e desembargador Cornélio, eles votaram no mérito. Aí, para não ficar essa divergência, né? Porque eles mantêm um voto no mérito e Vossa Excelência votar na preliminar, vai ficar. Então, por isso que não foi colhido. Senhor presidente, existe também um porém. É porque o desembargador Saraiva ele vai mais além. Mas ele também reconhece que deve ser observado o princípio da não surpresa, não é isso, desembargador Saraiva? Exatamente isso. Então, na realidade, ainda que ele vá além, rejeitando a ilegitimidade, ele reconhece também a questão da observação do princípio da não surpresa. Então, em tese, ele também acompanha essa observação para que seja a intimação prévia da parte, antes do tribunal se apreciar sobre se há legitimidade ou não. Exatamente. Então, em princípio, haveria, inclusive, a adesão do desembargador Saraiva a essa tese, apesar de ele ir mais além. Mas... aí nesse ir mais além é que para no meu caso, eu não me pronuncio ainda. E aí a maioria acompanha, que é esse posicionamento de Vossa Excelência, desembargador Ibanez, tal e tal. Não é isso? Exatamente. Pronto. Então fica decidido assim. O processo vai ser baixado de diligência, né? Nos termos, então, em que foi sugerido, discutido pelo desembargador Ibanez. Aí a redação... Ok? Sim, então vamos voltar ao quinto, que é a ação rescisória da relatoria do desembargador Ibanez, que o desembargador Cláudio pediu vista e já concluiu o voto. Desembargador Cláudio tem a palavra. Senhor presidente, o voto divergente da desembargadora Zeneide, eu apenas acresci aqui o seguinte: dentre os fundamentos utilizados pela parte, encontra-se a alegação de erro de fato no qual haveria incorrido o julgador da primeira Câmara Civil deste tribunal ao considerarem 7/4/2016 como data da efetiva entrega das chaves do imóvel alugado, determinando por conseguinte que o valor devido dos aluguéis
A questão todinha, senhor presidente, enfrentada de forma muito mais aprofundada no voto divergente, é que o locatário foi à vara e entregou as chaves no balcão da vara. Ele disse, olha, a chave está aí e, pela lei, o contrato se encerra na entrega das chaves, o contrato de locação. E aí, Máxima Vênia, o voto do relator, considera apenas a data em que o locador foi lá avisado pela vara, um ano e tanto depois, bastante tempo depois, que esse processo está muito antigo aqui, para pegar as chaves. Ora, o contrato me parece que foi encerrado na entrega das chaves com a devolução do imóvel, que o locador não queria receber. Ele foi lá no fórum, na própria, onde tramitava a ação, e devolveu as chaves. Então, senhor presidente, eu estou aqui, Máxima Vênia, ao relator, para julgar procedente a ação rescisória. Rescindir o acórdão impugnado em juízo rescisório, dá provimento à apelação para reconhecer como termo final do débito a data do efetivo depósito das chaves em juízo. Que não há dúvida sobre isso. Ou seja, em abril de 2015, com a devolução do valor depositado nesse auto para os autores. Então, é assim que eu estou votando, senhor presidente, acompanhando a divergência que foi com essa argumentação bastante simplória, já que o voto da desembargadora Zeneide exauriu a matéria. Certo. A divergência foi aberta pela desembargadora Zeneide. Então, vamos ver aqui como é que está o painel de votação. Eu não sei se já está atualizado. No meu painel aqui constam 7 votos concordando com 7 votos concordando com o relator, desembargador Ibanez, 5 votos discordando. Agora vamos ver. São 6, né, presidente? Tem 7 aqui. São 6 discordando? Aqui só tem 5, hein? Na minha tela aparecem 6. Sim. Discordando e 2 não proferidos. Tem 6, agora está certo. Atualizou aqui 6. E 2 não proferidos. O sistema está contando 2 vezes como vice-presidente e como desembargadora. O desembargadora Zeneide. Então tem que conferir nominalmente. Vamos conferir então, peraí. A relatora desembargadora... Não, o relator desembargador Ibanez. Pronto. Desembargador Ibanez julga pela improcedência, né? Eu julgo pela improcedência e tem 7 votos me acompanhando. Então somam 8 votos. Quem está acompanhando o desembargador Ibanez aqui? Vamos pela ordem. Acompanha. Aqui saiu do. Acompanha. Cadê? Ibanez. Rebouças, Expedito, Glauber, Gilson, Cornélio, Judite, que é Eduardo, e Amilcar. É o 5. É o 5. Vamos ver aqui. Não, desembargador Ibanez, eu acompanho a desembargadora Zeneide. Esses que eu falei, desembargador Vigílio, são os que concordam comigo. Não, tá, desculpe. Acompanhando o relator, desembargador Rebouças, não é? Desembargador Expedito, que é Dr. Guedes. Desembargador Glauber, desembargador Gilson, doutora Marta Daniele, no lugar do desembargador Cornélio, doutor Eduardo Pinheiro e desembargador Amilcar. Então dá 2, 4, 7. É isso? Comigo, 8. 8 com o relator. Ibanez. Então 8 com o relator. Agora, divergindo aí, vamos nós aqui, divergindo. Desembargadora Zeneide, Virgílio, desembargador Virgílio, desembargador Saraiva e desembargador Dilermando. Desembargador Cláudio. Desembargador Cláudio. 5. É isso? 5 Sim. divergindo. Então, por maioria,
Prevalece o voto aqui do relator, desembargador Ibanez, julgando a ação improcedente. Vencidos os já nominados. Ok? Bom, terminada a ordem jurisdicional, declaro encerrada a ordem jurisdicional e aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós não temos processo administrativo. Expediente. Temos expediente da senhora Melry Lúcia Rosado da Costa, dirigida ao senhor presidente, com o seguinte teor: é com imensa satisfação que comunico o recebimento do ofício número 67, carinhosamente subscrito por Vossa Excelência, no qual consta a moção de felicitação pelo meu natalício. Ao ensejo, consigno os sinceros agradecimentos extensivos aos demais pares. Atenciosamente, senhora Melry Lúcia Rosado da Costa Saraiva. Temos ainda o ofício 337/2022 do Gabinete da Presidência da OAB Rio Grande do Norte. Senhor presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, vem agradecer a moção de congratulação expressada por esse egrégio tribunal pela passagem do Dia do Advogado. Apresentamos nossos votos de consideração e apreço em nome da diretoria, conselhos federais, conselhos seccionais e dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados. Atenciosamente, Dr. Aldo de Medeiros Lima Filho, presidente da OAB-RN. E, por fim, o ofício da presidência do STF, no seguinte teor: senhor presidente, reporto-me a Vossa Excelência para agradecer todo o suporte prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no biênio 2020-2022, período de minha gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de destacar o auxílio dispensado pela Unidade de Segurança do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que nos serviu com acentuado profissionalismo e dedicação, de tal forma que externo meu reconhecimento e solicito, se possível, que esta menção elogiosa conste dos assentos funcionais dos policiais judiciais, militares e de todos os envolvidos. Por fim, certo de que essa profícua parceria será perene, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. É somente, senhor. Pois não, serão feitos os registros. Sugestões e propostas da presidência. Moção de congratulações pela posse da ministra Rosa Weber e do ministro Roberto Barroso, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos de acordo? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do desembargador Ibanez Monteiro, que ocorrerá no próximo dia 3 de outubro. Todos de acordo? Aprovado. Passo a presidência à desembargadora Maria Zeneide. Senhora presidente, colegas desembargadores, solicito autorização à Corte para ausentarmos do Estado, juntamente com o juiz auxiliar da presidência, Dr. João Pordeus, no período de 5 a 8 de outubro, para participar do 4º encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça em Palmas, Tocantins. Todos concordam? Agradeço. Devolva a Vossa Excelência. Agradeço a desembargadora Zeneide, reassumo a presidência. E a pauta administrativa, nós temos, foi distribuído com os colegas. Nós temos uma minuta de resolução que dispõe sobre o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Foi distribuído cópia para os colegas e pergunto se todos estão de acordo. Então, aprovada. Minuta, número 2, minuta de resolução, dispõe sobre a instalação da Secretaria Unificada da 1ª, 2ª e 3ª Vara do Juizado Especial Civil Criminal da Fazenda Pública da Comarca de Caicó. Todos aprovam?
Aprovada. Minuta de resolução dispõe sobre a transformação de unidades judiciárias e da outras providências. A número 3. Aqui... A transformação de vara regional, né, de execução penal. Todos de acordo? Aprovado. Número 4. Minuta de resolução. Altera a resolução número 24, de 5 de setembro de 2018, que institui o regimento da ouvidoria de justiça. Isso aqui foi a sugestão do desembargador Amilcar na última sessão. Todos de acordo? Aprovada. Extra pauta. Minuta de resolução dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que também foi distribuída, atender mais a CETIC. É isso? Subseção de automação, visualização de dados, etc. Todos de acordo? Aprovada. Finalmente, homologação de afastamento. Submeter para homologação da Corte ato da presidência, que há de referendo atendendo solicitação da presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ autorizou o afastamento do juiz de direito Adriano da Silva Araújo de suas funções jurisdicionais até 2 de outubro de 2023, em conformidade com a portaria de 320 do CNJ, para continuar exercendo as funções de juiz auxiliar da presidência do CNJ. Todos de acordo? Aprovado. Isso aqui foi lido, né? Foi lido, doutor Adriano? Não, foi da semana passada. Só um minuto. A presidência era só indicações e propostas. Desembargador Cláudio, indicações e propostas. Excelência, não tenho nenhuma indicação ou proposta. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, Excelência. Agradeço, doutor Roberto. Desembargador Rebouças. Também não. Obrigado, doutor Desembargador Rebouças. Desembargador Saraiva. Também não, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Sem comunicação, sem proposição, Excelência. Desembargador Dilermando. Não tem, senhor. Desembargador Virgílio. Também não tenho, presidente. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, apenas para dar conhecimento à Corte e a todos que nos ouvem, e agora, dia 22, nós vamos realizar pelo GMF e INAPES, né, o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, nós vamos realizar 56 casamentos pela primeira vez no Brasil de internos, e essa celebração será no pavilhão 1 da Mari Negócio. É bom que a gente diga, senhor presidente, eu estava conversando um dia desse com o desembargador João, com relação aos internos. É um agradecimento já que a gente faz a todos aqueles que são atores do GMF. Nós temos aí a quantidade de internos envolvidos em atividades de alfabetização, nós temos 135. Quantidade de pessoas envolvidas em atividades educacionais do ensino fundamental, nós temos 100 internos. E quantidade de pessoas envolvidas em atividades educacionais do ensino fundamental, nós temos 65. Envolvidas em atividades educacionais do ensino médio, 30. Pessoas envolvidas em atividade educacional do ensino superior, nós temos 62. 62. Também envolvidas em atividade de leitura livre, nós temos 4.000 presos lendo assiduamente para todos nós, né? Entre eles. Quantidade de pessoas envolvidas em atividades remotas com apostila, 185. Também envolvidas em atividades como offline, online, aula gravada via satélite, 320. Em particulares, em exames nacionais de 2022, nós temos 2.632. Também envolvidas em curso de qualificação profissional, nós temos 1.200 internos.
quantidade de participantes em exames nacionais, o Enem. Em 2022, a previsão que temos até agora são 500 internos. E quantidade de inscritos no curso de DPU, que é previsão de 350 internos. Naturalmente, senhor presidente, a gente tem que dizer isso, porque o pleno é visto, né? E é bom que saiba do que faz o GMF, que é esse grupo de monitoramento e fiscalização, cujas atribuições têm mais de 10 quilos de coisas a fazer, e que a gente, no possível, com a parceria do Estado, a gente está, assim, modificando esse perfil do sistema penitenciário. Tanto é que o DMF, que é o departamento, né, a quem somos subordinados, o GMF, quer fazer um grande evento em face desses números que nós colocamos todo mês para o CNJ. Então, até o desembargador, hoje o desembargador Lanfred, pediu para eles se assenhorarem mais, que a ministra entrou agora, mas eles querem fazer ainda um grande evento em Natal, aqui no Tribunal de Justiça, em face do GMF e de tudo aquilo que a gente tem feito, que são 7, nós já estamos aqui no 8º escritório social, onde os internos são trabalhados 6 meses antes de saírem, e que quando saírem, eles têm aquele escritório para alguma demanda que ele tenha. E que essas demandas agora já estão sendo postas e já estão sendo efetivadas, né? E aí a gente tem agora um trabalho enorme com relação ao Centro de Atenção às Vítimas. Antes de estarmos aqui, estávamos com os juízes, para que a gente possa realmente instalar, né, esse centro de atendimento às vítimas. Era só, senhor presidente. Nós temos, inclusive, lá em Pau dos Ferros amanhã, pela manhã, na sua terra, Glauber, desembargador Glauber, nós temos ainda trabalhos a fazer, atividades a fazer com relação aos escritórios sociais e os centros de atendimento. E, em seguida, vamos a Mossoró celebrarmos esses casamentos aí, que será uma coisa assim única no país. Obrigada a todos. A presidência louva o trabalho de Vossa Excelência e toda a sua equipe, Excelência, desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Só agradecer as boas-vindas, senhor presidente, aí pelo retorno à bancada e parabenizar a desembargadora Zeneide aí pelo excelente trabalho que tem realizado. Nada mais. Desembargador Gilson. Nada a propor. Doutora Marta Daniele. Presidente, sem proposição, mas eu quero também parabenizar e louvar o trabalho que a desembargadora Zeneide leva à frente e que tem como meta olhar ao outro, né? Olhar a atenção, voltar a atenção ao outro, aos esquecidos socialmente. Então, eu louvo a desembargadora Zeneide por esse seu trabalho, essa sua força, essa sua coragem de ir à frente, de fazer o diferente. Parabéns. Agradeço, doutora Queria Marta. só deixar assim, Não, bem evidente o entusiasmo das equipes que temos para fazer esses trabalhos que a gente faz. Por isso que a gente assim, quem se sobressai realmente são os juízes e servidores e os parceiros todos que estão conosco nesse perfil de mudança do sistema penitenciário. Sob a coordenação de Vossa Excelência, né? Parabenizar também a desembargadora Zeneide aí. É verdade. A equipe toda, mas a coordenação principal da desembargadora Zeneide. Doutor Eduardo Pinheiro. Sem proposição, mas também louvando a desembargadora Zeneide e sua equipe pelo trabalho desenvolvido, né, que é reconhecimento nacional. Pois não. Bom, antes de encerrar, eu gostaria apenas de convidar a todas e a todos para participar da abertura da Expo 130 no hall de entrada aqui do tribunal, agora, logo em seguida, ok? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.